Boa noite! Iniciamos agora mesmo a live de quarta-feira, as reflexões da alma. As pessoas começam agora a ser chamadas para aderir. E eu vou guardar apenas mais alguns instantes para que o resto das pessoas então possa juntar-se aqui a nós e possamos então começar a fazer as nossas reflexões. Então, para as pessoas que já estão a ver-me agora em direto, gostava de vos dizer que hoje vou-vos atribuir uma tarefa no final das reflexões, uma tarefa que eu escolhi para vocês com bastante carinho, claro. Olá, Débora, boa noite. Foi uma carta que inclusive saiu hoje também no outro grupo e gostei tanto da carta que eu decidi, não, vou atribuir também esta tarefa não só a este grupo, mas também ao grupo que assiste as reflexões com alma, porque achei a carta realmente lindíssima. Então no final vou então partilhar essa carta com a tarefa para a vossa semana, uma inspiração para vocês levarem convosco daqui para a vossa semana. Para além disso, no final também vou tocar aqui um bocadinho da minha taça, uma das que eu mais gosto neste momento, aqui da nossa amiga, da taça tibetana, que ajuda a descansar, que ajuda a gente a sentirmos muito melhor devido aos efeitos que ela tem, tanto a nível neurológico como a nível também cardíaco. Portanto, para além de todo o seu potencial terapêutico, as taças são, de facto, grandes amigas da nossa mente, porque ajudam-nos mesmo a relaxar. Então, o pessoal já começou a chegar e eu vou, então, começar a partilhar as reflexões desta semana. Antes de mais, quero-vos agradecer por estarem aí desse lado. Como sabem, a semana passada não estive aqui presente, mas estive muito bem representada pela Andreia. E sei que ela teve a falar do juízo, não é? E curiosamente, isso também levou-me a refletir também bastante. Foi uma situação que me levou a refletir bastante. Portanto, fui sujeita, partilho convosco, que fui sujeita a uma intervenção, onde fiz então a extração de 2 dentes do siso. E a que reflexões é que isto me levou? Quais foram as aprendizagens que eu tirei daqui? Ora, quando há alguma desarmonia no meu corpo, felizmente, graças a Deus, a maior parte do tempo, harmonia, sim, mas quando há alguma desarmonia, e precisamente porque elas não são assim tão frequentes, também é mais fácil estar atenta, é mais fácil também percebê-las, não é? Quando alguma coisa está assim fora do equilíbrio, quando surge alguma desarmonia no corpo. O que me leva também mais facilmente a fazer algumas interpretações. E então, esta questão do dente do siso, que foi uma situação que me surgiu então a semana passada e que me impediu totalmente de estar aqui a falar convosco, porque eu tinha mesmo sido sujeita a essa intervenção naquele dia, então estava com a boca completamente anestesiada e totalmente impossibilitada de falar. Portanto, ainda bem que a Andreia pôde socorrer e pôde então dar aqui a assistência para estar convosco. E então quero-vos dizer que há mais de um ano atrás que já me tinha sido sugerido já também por outro dentista que eu fizesse então a extração dos 4 dentes do siso, ou seja, os meus 4 dentes. E na altura eu não me identifiquei com aquilo que ele disse, não querendo estar a questionar e a pôr em causa, mas pensei, não, vou ouvir também uma segunda opinião antes de
tomar essa decisão porque na realidade eu tinha alguma resistência, eu senti muita resistência, senti quase, não vou deixar que toquem no meu corpo, porque se os dentes estão cá é por alguma razão, não é? A natureza é sábia, não me ia estarem a enviar aqui mais dentes do que eu preciso e efetivamente, se eles cá estão, eu vou respeitar e vou deixá-los estar o máximo que eu puder e que me for possível. Portanto, eu resisti àquela informação que me tinha sido dada, àquela opinião e com toda a razão, claro, de também pedir uma segunda avaliação, porque há sempre opiniões diferentes. E então foi curioso, porque depois, entretanto, veio a pandemia e eu tinha uma consulta marcada nesse sentido, que era para fazer então uma outra avaliação, também para ouvir outra opinião, até numa clínica de saúde integrativa, com produtos biológicos, portanto, uma outra abordagem, e que eu acreditava que até fosse mais próxima daquilo que eu defendia. Mas o que é certo é que, entretanto, depois surgiu o Covid, essa consulta foi desmarcada e a verdade é que depois, entretanto, não voltei a marcar, não houve também essa necessidade, até que fui então visitada pela manifestação do dente. E quem aí desse lado souber, olá Tânia, boa noite! E quem aí já tiver sido visitada por esta sensação ou visitado sabe que pronto, não é propriamente agradável. Então, porque é que o meu corpo poderia estar ali então a emitir aquele sinal de alerta? O que é que ele me queria dizer? O que é que ele me estava ali a tentar dizer? O que é certo e curioso é que de há uns tempos para cá eu andava a lembrar-me bastante dele. Eu andava, não havia dor, não havia nada, mas eu andava-me a lembrar bastante desses dentes e sabendo que eu teria que tomar uma decisão mais cedo ou mais tarde, mas uma decisão que me custaria. Eu não queria mesmo de todo estar a mexer na minha dentição, e até porque gosto imenso, mesmo muito, desta parte de todo o corpo em geral, felizmente, mas aprecio bastante e gosto da imagem dos meus dentes. E então era algo que eu queria que prevalecesse e que eu não queria tocar. Mas a verdade é que esta situação levou-me a uma grande reflexão. Porque o que eu senti foi realmente o meu corpo a dizer-me: tira-me isto daqui. E foi curioso porque quando fiz a extração, o médico que fez a extração, antes de avançar para a cirurgia, ele disse: bem, normalmente os dentes não querem sair. E eu disse-lhe: olha, não vai ser o caso aqui, porque o meu corpo grita mesmo para eu tirar isto daqui. E efetivamente foi super, super rápido, não houve qualquer dificuldade em extrair os dentes, eles saíram com muita facilidade, eles saíram mesmo livremente, foi super, super, super rápido e sem complicação. Claro que fiquei com algumas sequelas naturais, pronto, o típico, o tradicional, mas qual é que é a grande chave e a grande conclusão aqui desta situação? A reflexão que eu tirei desta situação foi: caramba, eu estava apegada aos meus dentes. É verdade, eu estava apegada aos dentes. E apesar de ser uma parte do corpo, apesar de estar lá por alguma razão, sim, ela está para comer, não é? Está para moer, está para mastigar melhor a comida, mas efetivamente já não havia espaço para eles. Eu até brinco às vezes a dizer que são os espaçosos que chegaram aqui por último e queriam isto tudo para eles, não é? Mas não podia ser assim, tinha que haver um ajuste e de facto até houve dos outros que já cá estavam, não é? Portanto, os outros tiveram que se mexer, os outros tiveram que se adaptar, mas o que é certo é que já não havia espaço para eles, então estava na hora de libertar, estava na hora de deixar ir. E eu percebi exatamente isso. Para mim foi um grande alívio, por um lado, foi mesmo um grande alívio ter tirado e ter libertado. E eu pensei, bem, se eu soubesse realmente, se eu tivesse tido esta reflexão antes, já tinha resolvido isto e já tinha mesmo adiantado e até planeado as coisas de outra maneira, sem ser assim, ter que ser uma intervenção assim de última hora. E a reflexão que eu tirei daqui, a grande ilação, foi precisamente de quão apegados nós somos às coisas.
E todos nós já sabemos isso e sabemos que somos, mas nós não temos consciência de quando estamos apegados a elas. De quando, teoricamente é fácil compreender isso e todos nós percebemos e assumimos que temos os nossos apegos. Mas será que nós conseguimos identificar esses apegos? E o significado desse apego, o que é que ele quer dizer? Não é? Eu estava tão apegada àquela imagem que eu tinha, à beleza dos meus dentes, que gostava tanto, que acabei por também deixar de ouvir um alerta que o corpo me estava a dar, não é? Porque havia incómodos, havia dores, havia dentes que já estavam a deslocar. Então, o organismo, o próprio corpo já estava a dizer, tira-me isto daqui. Mas eu estava tão apegada a eles, mesmo sendo uma parte do meu corpo. É a mesma coisa, vou-vos dar um exemplo. Imaginem que têm um dedo do pé que sofreu um acidente e que evoluiu para uma situação mais complicada, que formou uma gangrena e que vocês têm que se desfazer do dedo para poder sobreviver, senão vai contaminar, vai chegar ao resto do vosso corpo. Então, vocês vão se desfazer do dedo ou preferem continuar com ele, correndo o risco dele, de facto, continuar ali a massacrar, a martirizar e podendo até danificar outros tecidos também circundantes? Qual é a escolha, não é? E nós precisamos de libertar isso. Eu poderia até dar aqui um exemplo extremo também, que talvez não seja o mais adequado, mas muitas vezes, até mesmo quando se refere ao peito, não é? Ou partes do nosso corpo que têm que ser às vezes removidas, e tal é o nosso apego àquela imagem e que nós associamos aquela imagem à nossa identidade, que depois não nos conseguimos desfazer daquilo e custa-nos muito e sofremos mais, não propriamente pela retirada do órgão, do membro, do que seja em si, do que a imagem. Não é? Nós estamos tão apegados à imagem criada e acabamos por identificar-nos com aquela imagem que não queremos deixá-la ir. E então, muitas vezes nós somos obrigados a ter que deixar ir. Nós temos que fazer esse processo, muitas vezes, sim, temos que o fazer. E ainda bem que temos que o fazer, porque é nesses processos que nós também acabamos por crescer mais, é nesses processos que nós acabamos também por conseguir evoluir mais. E eu acho que é esse o verdadeiro sentido da vida, não é? Nós observamos a vida e vemos uma evolução constante, uma evolução contínua. E se nós não colocarmos qualquer entrave a essa evolução, ela dá-se e dá-se para coisas até melhores. Não quer dizer que não hajam experiências de dor, e pode haver experiências de dor, claro que sim, mas a evolução é feita disso mesmo, não é? Podemos dar o exemplo, por exemplo, de um bebê quando está a nascer no parto. Não é? O bebê está na barriga da mãe, o bebê está seguro, está confortável, está ótimo lá dentro na barriga, não é? Mas ele tem que passar por aquele processo doloroso para poder continuar a evoluir, porque ele já não pode evoluir, porque já não tem espaço para evoluir na barriga da mãe. Então ele tem que sair, passar por aquele processo de dor para poder então fazer a sua contínua evolução. E isto é um fenómeno que também está sempre a acontecer connosco, porque nós estamos-nos sempre a parir consecutivamente, nós estamos sempre em processos de morte e renascimento. Isto quando estamos no ciclo da evolução, não é? Porque quando nós estamos a vibrar, ou seja, quando nós estamos em estados de teimosia, quando nós estamos em estados de escassez, quando estamos presos a estes estados, nós impedimos a nossa evolução. Claro que não sentimos nada disto, qual morte, qual renascimento, isso é o quê? Eu só vou morrer uma vez na vida, que é quando chegar o fim da minha vida e acabou. Mas não, quando nós estamos no processo da evolução, isto acontece-nos consecutivamente, vários processos de morte e de renascimento. Portanto, isto, claro, ligados a outros planos, ligados às missões das nossas almas também, claro. Mas se nós estivermos vibrando nesses estados, não é, de resistência, então nós estamos no mesmo sítio, não há evolução. Então, provavelmente isto que eu estou a dizer nem sequer vai fazer sentido, nem sequer vais compreender o que é que quer dizer isto da morte e do renascimento. Morte e renascimento em vida. O saber realmente libertar, deixar ir pessoas, coisas, objetos,
tudo aquilo que nos faz também prender a determinadas imagens às quais nós nos identificamos tanto que ficamos presos àquilo que achamos que somos aquilo e não queremos abrir mão e não queremos perder. E isto é vivido de uma forma muito inconsciente, sem darmos conta. Isto é vivido nos nossos empregos, no dia-a-dia. A maior parte das pessoas, 90% da humanidade está a vibrar nisto, não consegue deixar de libertar os seus trabalhos, os seus empregos, os seus trabalhos, que os consomem, que os sufocam, que os estão a matar, que os estão a estagnar e não os conseguem deixar ir. Porquê? Porque estão presos à ideia de que precisam daquilo, de que precisam piamente daquilo para sobreviver. Porque acham que só ali é que conseguem retirar o seu ganha-pão, porque acham e acreditam piamente, identificam-se que a única forma de sobreviver e ter sustento e de pagar casa e comida e roupa é através daquele trabalho que os está a matar. A pouco e pouco, a pouco e pouco. Então, nós só conseguimos desligar-nos disto estando conscientes. E o que é isto do estar consciente, não é? O que é isto do ser consciente? O que é ser consciente para ti? Olá, Sandra! E que processos, é verdade, e que processos, não é? Mas a parte boa é que quanto mais dolorosos são os nossos processos, não é? Significa que maior é o nosso grau de evolução também. Maior é o grau de evolução que a gente está a ter. Não há evolução sem dor, é tal história do parto, não é? E agora vocês podem me dizer assim, e tal, mas e há bebês que nasceram de cesariana e não passaram pela dor. É verdade. E o que é que vai acontecer a esses bebês que passaram, por exemplo, por uma cesariana maravilhosa, fantástica, que não tiveram dor nenhuma? Muitos desses bebês, quando se começarem a deparar com as primeiras dificuldades, não é, vão se frustrar com mais facilidade. Este é o outro lado da moeda. Atenção, não quer dizer que agora que o melhor para todos é sofrermos. Não, nada disso. Está tudo certo, seja como for. Não é essa a questão. Nem estou aqui para dizer é melhor assim, é melhor assado. Não, lá está, estamos a fazer reflexões, estou-vos a mostrar outros pontos de vista. Mas aquele bebê que nasceu de cesariana com a vida já tão facilitada, não é? Óbvio que ele mais cedo ou mais tarde ele vai encontrar desafios, mais cedo ou mais tarde ele vai se deparar com os seus próprios processos, lá está, com dificuldades, porque é essencial para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Não quer dizer que, atenção, não estou a dizer precisamos sofrer para evoluir, não é isso que eu estou a dizer, mas precisamos de processos para evoluir, sim, precisamos deles para evoluir. Agora, a forma como nós lidamos com os processos, com esses desafios ou com os problemas da vida, como se costuma chamar, não é? Em linguagem corrente, a forma como nós lidamos, sim, é que pode ser muito sofredora, mas ela não precisa de ser sofredora, não é? E, aliás, a própria evolução é exatamente isso, é isso que ela nos ensina, é a sofrer cada vez menos. Há cada vez menos necessidade de sofrer para poder transcender, para poder evoluir, não é? Para poder, o que é esse transcendimento, o tal processo de consciência, não é? É ter consciência de todas as camadas e armaduras que nós fomos construindo, não é? Ir desfazendo todos as tais cascas de cebola, não é? Que nós vamos desfazendo, que vamos descortinando. As nossas crenças, o estar consciente é perceber que nós somos resultado, a nossa vida é um resultado do somatório todo de crenças e de experiências que nós temos. A nossa vida hoje resulta disso mesmo, das escolhas que nós fizemos, das crenças que nós recebemos e que validamos, ou seja, acreditamos, não é? Das experiências, a forma como nós lidamos com essas experiências. Portanto, nós somos o somatório disso tudo neste momento. Nós somos o somatório do nosso passado. Neste momento nós somos o somatório do nosso passado. É verdade. Mas nós não somos o nosso passado. Aí está uma grande diferença. E é esta subtil diferença que faz toda a diferença. Porque nós não somos o nosso passado, nós não somos os nossos erros, também não somos aquelas coisas maravilhosas que nós fizemos lá atrás. Nós somos o que somos agora, aqui, neste momento presente. Seres humanos
todos com uma missão de alma muito semelhante, que é a evolução de cada um de nós, não é? A evolução. Isso é o propósito de toda a alma que aqui vem, aqui na Terra, não é? O que é que nós vamos fazer na escola? Vamos evoluir, não é? Nós vamos aprender para evoluir. Então, esse é o grande... Isto para aquelas pessoas que ainda se questionam, afinal, qual é que é o meu propósito de alma? É óbvio que depois cada um de nós tem um propósito mais individualizado para a sua autorrealização. Aqui, sim, tem. Mas há um propósito de alma comum a todo o ser humano. Portanto, se ainda não encontraste esse propósito individualizado, não há problema nenhum. Foca-te agora no global, que acredita que já lá vai chegar. Então, qual é o propósito global de todo o ser humano? A evolução. Porque quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós conseguimos então ir transcendendo todos os véus que existem sobre nós, e existem mesmo, isto parece uma metáfora, mas é real, porque nós estamos encobertos por uma série de véus, por uma série de camadas de véus. E à medida que nós vamos descortinando e tira um véu, tira o outro, então as coisas vão se abrindo. Vão se abrindo e vão ficando mais claras e mais nítidas. E o caminho começa a aparecer, a surgir à nossa frente. Então, foca-te nesse propósito coletivo, que é a evolução. Começando por ti, não é? Eu evoluo, tu evoluís, nós evoluímos, ou seja, claro que depois, o que é que acontece? Em termos globais, todo o planeta evolui. Toda a frequência vibratória do planeta se vai elevando cada vez mais e mais e mais. Então, estar consciente, estar desperto, não é? Perceber exatamente quais são as vozes que estão a governar a tua mente, quais são as vozes que estão a comandar a tua vida neste momento. E, como diz a Sandra, criamos um mundo melhor. Quando evoluímos, criamos um mundo melhor. A evolução coletiva. E é preciso deixar ir para abrir possibilidades ao novo. Sem dúvida, sim, sim, sim. É preciso nós estarmos dispostos a perder, sim. Não, eu não diria perder porque a gente não perde nada. Na realidade nós estamos sempre a ganhar, porque é tal história, não é? Sai o velho e entra o novo. Mas é preciso deixar ir. É preciso libertar. Se eu estiver a agarrar firmemente com as duas mãos, bem que eu posso estar a agarrar aqui as minhas crenças, aquilo que eu acredito, quem eu sou, o que eu penso sobre a vida, eu estou aqui a agarrar isto firmemente. E Deus está-me a mandar imensas coisas e imensas oportunidades, mas eu não as consigo agarrar. Porquê? Porque eu estou aqui, agarrado com as mãos, a segurar, agarrado a ideias, a dogmas, a preconceitos, a tabus, a crenças, a experiências do passado. E estou aqui a segurar isto tudo na mão. E como estou a segurar isto tudo na mão, eu não consigo segurar tudo aquilo, nem as oportunidades que a vida me queira dar e trazer. Eu não consigo agarrá-las porque estou ali a segurar, já estou com as mãos ocupadas, não é? Então é exatamente isto, é este movimento de deixar ir, abrir e deixar ir. Abrir as mãos e, ok, eu estou pronta para receber o que quer que seja que a vida tenha para me dar e que vai ser o melhor para mim. Seja com dor, sem dor, vai ser aquilo que for melhor para mim. E quando eu aceito isto, eu fico em paz. Eu fico em paz. Fico mais leve, porque já não estou a segurar, não estou a fazer força, não estou em tensão e em resistência com a vida. Quando abrimos, libertamos. E quando libertamos, aliviamos. Aliviamos a nossa própria carga. Fomos nós próprios que criámos. Então, pensa, reflete o que é que está na hora de deixar ir. O que é que precisas de libertar? Okay? Atenção, não tens que mandar a vida toda para trás, não é nada disso que eu estou a dizer. Começa por pequeninas coisas. Começa por pequeninas coisas. Olha, pode ser, por exemplo, pode ser através de bens materiais, por exemplo.
Começa a fazer então libertação de bens materiais. Tenho a certeza que tens a casa cheia de objetos, cheia de coisas que já podem ser libertas e automaticamente isso vai criar logo um novo movimento. É uma regra do Feng Shui. Então, assim que tu te desfazes, que dás, que fazes doação de objetos, de roupas, de coisas pessoais, até mesmo coisas que significam muito para ti. Aliás, quanto mais essas coisas significarem, maior é o movimento interno e externo que tu estás a fazer. Quando tu estás a dar, a entregar uma coisa que tu gostas muito, ou seja, significa que tu tens muito apego a essa coisa, não é? Então, esta ideia do gostar, gosto muito e tal, na realidade é um apego. É um apego. E é uma reflexão muito interessante também. Uma coisa que me chocou até quando eu li, na altura, num dos meus autores, daquele que para mim é um grande mestre na minha vida atual, e quando ele dizia o amor, diz que o amor liberta. Não, o amor prende. A verdade é que liberta. Porque o amor prende as pessoas, não as liberta. Porque as pessoas, eu amo aquela pessoa, eu amo tanto, 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 tanto. Engraçado, ainda há pouco tempo vi uma entrevista que partilharam comigo de um casal muito conhecido de atores brasileiros, o Tarcísio Meira, com a Glória Menezes, sua esposa, um vídeo lindíssimo que vos aconselho a ver, uma entrevista que foi feita a eles e onde eles dizem, eles já quase nem dizem eu amo-te, eles já não dizem assim tanto, não precisam, eles sabem disso, e eles manifestam com as suas atitudes. Então, quando nós muitas vezes, eu gosto tanto disto, eu gosto tanto daquilo, eu gosto tanto olha, dos meus livros, que é um dos apegos que eu ainda tenho, que eu gosto muito dos meus livros, mas se for preciso libertá-los, se for preciso deixá-los ir para o meu bem, eu farei. Eu farei. Aliás, eu estou plenamente preparada para isso porque eu sei que os meus livros vão ser de outra pessoa, eles vão para outras pessoas. Nem que seja quando eu falecer, nem que seja quando eu partir. Mas eles vão ser de outras pessoas. Eu sei, isto é um ponto assente. Eles não vão ser sempre meus, eles vão cá ficar. Eu terei muito gosto que eles vayam para outras pessoas. E se for necessário desfazer-me deles antes, se isso implicar o meu bem-estar e se isso me fizer um bem maior, ou a mim, ou até a outra pessoa, que a faça muito feliz, claro que vale a pena abrir mão deles, neste caso são muitos, mas claro que vale a pena abrir mão deles. Então, quanto maior for o apego que a gente tem a alguém ou a alguma coisa, e quanto mais libertação dessa coisa, desse objeto, enfim, de uma pessoa, de um emprego, seja o que for, quanto maior for portanto, a carga de emotividade que tu tens aí impressa, e ao libertar-te, tu crias um movimento de abertura na tua vida muito grande mesmo. Atenção, eu não quero ser responsável pelas loucuras que vocês possam fazer amanhã depois de ouvirem aqui estas reflexões. Hein? Comecem com coisas pequeninas. Ou então, se vocês já tiverem aí com decisões importantes para tomar, mas que estão aí a empurrar com a barriga, etc., e que precisam de ser tomadas para o vosso bem, então avancem. Mas avancem com consciência. Não é? Avancem com consciência de todas as consequências que isso possa ter. Conscientes das consequências. Não vamos fazer apoiados em ilusões. Não, é muito importante ter consciência. O que é que de pior me pode acontecer? Mas o que é que de melhor também me pode acontecer? Então, aquilo que a vida decidir para mim, eu aceito. Eu aceito e sei que ficarei bem. E sei que ficarei melhor até. Seja o que for. Mas não se despeçam dos empregos amanhã, por favor. Uma coisa de cada vez. Trabalhem aos pouquinhos. Comecem por dentes, por exemplo. Olha, é um exemplo. Comecem pelos dentes. Se tiverem algum dente do siso que precisa de ser tirado, força, avancem. Vou-vos então passar
a grande missão escolhida para vocês hoje. Esta missão é uma missão atribuída pelo Anjo Guardião, pelas cartas do Anjo Guardião, da Brahma Kumaris. Desculpem, Brahma Kumaris, assim é que é, Brahma Kumaris, uma academia também muito, muito nobre. E então, o que é que vos saiu? O que é que vos calhou na rifa? Saiu-vos então o Anjo Guardião da Felicidade. E por isso, a sua tarefa especial é a de compreender o significado de cada momento, mantendo-se sempre contente e leve. Quando há sabedoria e entendimento, sabe-se que a felicidade interna não depende das situações externas, mas sim do nosso ambiente interno, que é criado, nossa atmosfera mental, nossa atmosfera interna, ela é moldada pela qualidade dos pensamentos, das emoções, das visualizações que a gente cria cá dentro de nós. E é aí que nós temos que estar, sobretudo, muito atentos, muito vigilantes. Então, para terminar estas reflexões, eu vou então tocar, vou tocar aqui um bocadinho da... Obrigada, Sandra, é uma mensagem brutal, por acaso é. O Anjo Guardião da Felicidade. Estas cartas são lindíssimas, mas é uma mensagem muito bonita mesmo. Manterem-se leves e contentes a cada instante, a cada momento. Ou seja, não se deixarem envenenar pelos pensamentos negativos, pelas circunstâncias externas da vida. Não se deixem envenenar, ok? Então, vou-vos pedir que vocês fechem os olhos. Aqui o Facebook, por acaso, tem uma coisa muito boa. O som sai bastante nítido. Então, vou-vos pedir que vocês... Aqui está. E vou-vos pedir que vocês relaxem um bocadinho, fechem os olhos. E agora imaginem que o som da taça vos banha completamente. Banha todo o vosso corpo. Imaginem, visualizem como se uma onda de som estivesse a atravessar o vosso corpo e limpasse todas as vossas células, limpasse os pensamentos, varresse todas as vossas preocupações. Então vamos lá, como se fosse uma onda purificante. Podem fechar os vossos olhos e inspirar profundamente, ajeitarem-se numa posição confortável. E vamos lá.
E vamos então regressar, vamos voltar. Devagarinho, a seu tempo, cada uma de nós. Gostava então também aqui de agora vos fazer um apelo. Nós estamos a fundar a Escola de Desenvolvimento Humano, portanto, o seu espaço físico. A escola tem decorrido essencialmente online, mas já tem um espaço físico que é em Azeitão, mesmo no centro da vila de Azeitão. E eu gostava então de vos apelar a quem puder, então nesta fase nós estamos a construir praticamente todo o conteúdo físico da escola. Neste momento está praticamente quase todo ele a ser feito por doação, por donativos. Portanto, se tiverem essa possibilidade, então façam então donativos para a escola. Nós estamos a investir o vosso dinheiro na escola, com material para a escola poder crescer, para a escola continuar o seu trabalho também de expansão. Inclusive, neste momento, estamos a precisar de uma marquesa, portanto, se souberem de alguém que possa fazer a doação de uma marquesa, neste momento é um dos objetos que estamos a precisar também. E já agora, também gostaria de fazer um apelo este sábado, ainda se podem inscrever, porque eu tive que adiar, portanto, no fim de semana passado, seria o método da Louise Hay, durante todo o dia de sábado, que também foi adiado pela mesma situação também, pela cirurgia da extração dos dentes do siso. Pelo que foi adiado, então ainda tem oportunidade para quem quiser se inscrever no sábado. São 8 horas, portanto das 10 às 10h30 às 19h30, a trabalhar o método da Louise Hay, onde eu vos ensino, onde eu vos passo então exercícios do método. Olá, Otília, boa noite. Sentiu a vibração da taça? Que bom, que bom. Esta tacinha é maravilhosa. Que bom ter chegado aí a esse lado. É curioso, realmente as pessoas costumam dizer isso, que sentem aí desse lado. Muito bom, muito bom. Fico mesmo contente. E então estava-vos a falar acerca do método, então quem quiser ainda se pode inscrever, até sexta-feira eu ainda vou estar a aceitar inscrições para o método. Então quem quiser aprofundar-se no método da Louise Hay, a propósito do ambiente mental, não é? do ambiente emocional, a Louise foi sem dúvida uma das ferramentas que eu continuo a aplicar até hoje e que mudou bastante a minha vida. Eu também conto isso normalmente nos workshops, conto uma parte também da influência que ela teve sobre mim, o quanto ela me ajudou, também alguma história de vida dela, minha também. E depois, claro, é um dia inteiro mergulhado no método, a fazer então as técnicas práticas também da metodologia da Louise. Então, deixo-vos com um grande abraço e espero continuar a ver-vos aí desse lado. Próxima quarta-feira cá estarei, às 22 horas, se calhar um bocadinho mais tarde, porque eu já reparei que também normalmente a partir das 10h30 é quando as pessoas até acabam por ter mais possibilidades de se juntar a esta live. Então é bem possível que eu comece a iniciar um bocadinho mais tarde, não é? Eu sei que o Facebook avisa-vos quando eu estou em direto e sou capaz de começar um bocadinho mais tarde, porque sei que para muitos, eu pensava na altura, até pensava que
iria ser muito tarde, às 10 horas, mas não, aquilo que eu estou a ver é que na realidade quanto mais tarde mais pessoas acabam por se juntar e conseguir aderir. Portanto, é possível que comece também as lives um bocadinho mais tarde, apesar de que normalmente a esta hora, às 10 horas, eu já gosto de estar na cama, mas eu confesso que é uma alegria tão grande estar aqui, é mesmo um prazer tão grande para mim estar aqui convosco a esta hora e fazer este trabalho convosco, estas reflexões partilhadas convosco, que vale a pena prescindir de um dia para realmente estar aqui convosco. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Não se esqueçam de cumprir a vossa missão que o anjo guardião da felicidade vos deixou, hein? Concentração para se manterem leves, contentes, para que nada destrua isso, para que se mantenham nessa vibração e nesse estado, está bem? Muito obrigada a todos, a todas. O público foi maioritariamente feminino. E um grande abraço a todas vocês. Até à próxima quarta. Uma boa semana e fiquem com Deus e em paz. É o que vos desejo. Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada. Uma noite serena também para ti. Obrigada.